Sob a proteção de Deus e seguindo as normas regimentais, em nome do povo, declaro aberta a presente sessão ordinária deste 16 de março de 2026. Boa noite a todos. Agradeço a presença dos membros da mesa, ao vice-presidente Walter Pinheiro Bispo, ao primeiro secretário, vereador Alberto Lopes Sanfelice, a segunda secretária, vereadora Edileuza Neves da Silva Santos, igualmente aos demais vereadores e vereadoras presentes nesta sessão, ao vereador Roger das Cabeças Brancas, a vereadora Carol Menossi, a vereadora Dina da Vila Nova, ao vereador Beto da Saúde e ao vereador Rodolfo do acampamento Miriam Farias. Agradeço também ao público que nos assiste pelas redes sociais e agradeço às pessoas que comparecem a esta sessão para se inteirarem do expediente do Legislativo e, ao mesmo tempo, prestigiar esta Casa de Leis. Muito obrigado a todos pela presença. Expediente da sessão. Artigo 161 do Regimento Interno. Artigos 162, incisos 1º, 2º e 3º do Regimento Interno. Ata número 1151/2026, da terceira sessão ordinária do dia 2 de março de 2026, entra em única discussão. De única discussão, a mesma passa para a única votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Ata número 1151/2026, da terceira sessão ordinária do dia 2/3/2026, aprovada em única discussão e única votação. Ordem do dia. Indicação número 028/2026, autor Roger Rodrigues Silva. Indico nos termos regimentais desta Casa de Leis e ouvido o douto plenário, excelentíssimo senhor prefeito municipal de Sandovalina, estado de São Paulo, o senhor Marcos Mendes da Silva, para que, por meio do setor competente, realize a limpeza e roçagem no relativo local cujas fotos seguem em anexo. Justificativa. A realização da limpeza e roçagem faz necessária a fim de proporcionar maior segurança, bem-estar e qualidade da vida aos moradores da região. A manutenção adequada do espaço contribui para evitar a proliferação de animais peçonhentos, o acúmulo de resíduos e possíveis transtornos decorrentes de intempéries sazonais, preservando a saúde pública e a organização do local. Diante do exposto, resta plenamente justificado a presente indicação. Plenário vereador Antônio Ovidio de Souza, 2 de março de 2026, Roger Rodrigues Silva, vereador autor. Indicação número 029/2026, autor Roger Rodrigues Silva. Indico nos termos regimentais desta Casa de Leis, ouvido do outro plenário, ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Sandovalina, estado de São Paulo, o senhor Marcos Mendes da Silva, para que, por meio do setor competente, estude a possibilidade de construir uma pista de caminhada na vicinal que liga os municípios de Sandovalina, Teodoro Sampaio. Justificativa. Os moradores dos bairros Alberto Sanfelice e Guarani encontram-se distantes da atual pista de caminhada existente no município, ressaltando que o bairro Alberto Sanfelice é o mais populoso da cidade, o que evidencia a necessidade de ampliação dos espaços destinados à prática de atividades físicas daquela região. Desta forma, solicitamos especial atenção do Poder Executivo para a criação de uma nova pista de caminhada, garantindo mais segurança aos moradores que realizam atividades físicas ao ar livre, além de incentivar a prática esportiva e promover a saúde e a qualidade de vida da população.
Diante do exposto, resta plenamente justificado a presente indicação. Plenário vereador Antônio Ovidio Souza, 2 de março de 2026. Roger Rodrigues Silva, vereador autor. Indicação de número 030/2026, autor Roger Rodrigues Silva. Indico nos termos regimentais desta Casa de Leis e ouvido do outro plenário ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Sandovalina, estado de São Paulo, o senhor Marcos Mendes da Silva, para que, junto ao setor competente, estude a possibilidade de estar sinalizando as ruas José Rabelo e Natalício Cabral da Silva, localizados no bairro Francisco Mendes, e também a rua Pedro Alves de Souza, que dá o prolongamento ao bairro Francisco Mendes, em nosso município, onde foram colocados vários obstáculos e que em nenhum deles existem placas informativas. Justificativa: sendo sabedor e tendo em vista o conhecimento por parte de todos os senhores vereadores, que foram construídos vários obstáculos nas ruas acima citadas, e que não há placas de sinalização indicando tal obstáculos, principalmente na rua Pedro Alves de Souza, no bairro Vila, com prolongamento ao bairro Francisco Mendes. E é o que grande urgência a necessidade de estar colocando essas placas sinalizando os obstáculos nas referidas ruas, uma vez que não existe nenhuma placa sequer com essa sinalização. Tendo a consciência da necessidade da colocação dessas placas, principalmente na rua Pedro Alves de Souza, pois este vereador foi cobrado por vários munícipes que por ali trafegam. Que por ser uma rua com curvas e que às vezes não avistar os obstáculos, tendo que frear bruscamente ou passar direto. Entendemos que a colocação de placas de sinalização facilitará o trânsito naquele local e evitará grande prejuízo aos condutores que por ali passam. Desta forma, resta plenamente justificado a presente indicação. Plenário vereador Antônio Ovidio Souza, 3 de março de 2026, Roger Rodrigues Silva, vereador autor. Indicação de número 031/2026, autor Edileuza Neves da Silva Santos, subscritor Rogério Rocha de Araújo. Indico nos termos regimentais desta Casa de Leis e ouvido do outro plenário ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Sandovalina, estado de São Paulo, o senhor Marcos Mendes da Silva, que por meio do setor competente elabore estudo relativo de forma a promover a revisão e o aprimoramento do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, visando a atualização do plano de carreira para instituir critérios objetivos e contínuos de progressão horizontal, as letras, e a extensão da tabela de progressão superando o limite atual da letra H. Justificativa: a presente indicação se justifica pela necessidade urgente de modernização da estrutura de carreira dos servidores municipais. Atualmente, a ausência de critérios práticos para a progressão e o encerramento prematuro da tabela na letra H estagnam a evolução funcional de servidores que ainda possuem décadas de serviço especializado a prestar, gerando desmotivação e defasagem salarial frente à inflação. A instituição de critérios objetivos como o tempo de serviço e curso de aperfeiçoamento e critérios de progressão, e o aumento do número de letras ou das porcentagens relativas garantem que o servidor seja valorizado de forma contínua durante toda a sua vida ativa. Valorizar o servidor público através de uma carreira justa e progressiva é, acima de tudo, garantir a eficiência do andamento à população, corrigindo distorções históricas e protegendo o poder de compra daqueles que dedicam suas vidas à nossa cidade.
Diante do exposto, resta plenamente justificada a presente indicação. Plenário, vereador Antônio Ovidio Souza, 10 de março de 2026. Edileuza Neves da Silva Santos, vereador autora. Rogério Rocha de Araújo, vereador subscritor. Indicação de número 032/2026, autor Rogério Rocha de Araújo e todos os vereadores subscritores. Indico, nos termos regimentais desta Casa de Leis, e ouvido do plenário, ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal de Sanovalina, Estado de São Paulo, senhor Marcos Mendes da Silva, para que, junto ao setor competente, providencie a manutenção geral da Escola Monteiro Lobato, incluindo a roçagem do pátio e áreas externas devido ao crescimento da grama no período chuvoso, bem como a conclusão das obras da nova área de cobertura, acabamentos e plantio de grama, e o nivelamento da tampa de caixa de esgoto, que se encontra acima do nível do solo e próximo ao parque infantil. Justificativa. A presente indicação justifica-se pela necessidade urgente de garantir a segurança e o bem-estar dos alunos e funcionários. O período chuvoso acelerou o crescimento da vegetação, o que demanda a roçagem imediata para evitar a proliferação de insetos e animais peçonhentos. Além disso, a finalização dos acabamentos do gramado da nova área coberta é essencial para a plena utilização do espaço, destacando-se a atenção especial ao risco oferecido pela tampa de caixa de esgoto, que ficou instalada acima do nível do chão em uma área de grande circulação de crianças, do lado dos brinquedos do parque. O nivelamento dessa estrutura é medida preventiva indispensável para evitar quedas e acidentes graves. Trata-se de uma ação de zelo com o patrimônio público e, acima de tudo, de respeito à integridade física da comunidade escolar. Desta forma, resta plenamente justificada a presente indicação. Plenário, vereador Antônio Ovidio Souza, 11 de fevereiro de 2026, Rogério Rocha de Araújo e subscrito por todos os vereadores. Indicação de número 033/2026. Autor Rogério Rocha de Araújo e subscrito por todos os vereadores. Indico, nos termos regimentais desta Casa de Leis e ouvido do outro plenário, ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal de Sanovalina, Estado de São Paulo, o senhor Marcos Mendes da Silva, para que, junto ao setor competente, providencie a manutenção, aprimoramento e correção do sistema de calhas da Escola Monteiro Lobato, visando sanar o problema de infiltração e vazamento de água para o interior das salas de aula em período de chuva. Justificativa. A presente indicação justifica-se pela necessidade de preservar a infraestrutura de unidade escolar, provendo um ambiente adequado ao aprendizado. Atualmente, a falha na calha permite que a água da chuva invada as salas de aula, causando transtornos, riscos de curto-circuito, acidentes e danos aos materiais escolares. A correção dessa situação é fundamental para evitar que a umidade comprometa a estrutura do prédio e, principalmente, para assegurar a segurança dos alunos e professores que utilizam o espaço diariamente. Trata-se de uma medida de manutenção preventiva e corretiva necessária para o bom funcionamento da rede municipal de ensino. Desta forma, resta plenamente justificada a presente indicação. Plenário, vereador Antônio Ovidio Souza, 10 de março de 2026, Rogério Rocha de Araújo, vereador autor e subscrito por todos os vereadores. Indicação de número 034/2026. Indico, nos termos regimentais desta Casa de Leis e ouvido do outro plenário, ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal de Sanovalina, Estado de São Paulo, o senhor Marcos Mendes da Silva,
para que, junto ao setor competente, providencie a manutenção e fixação das mesas e bancos de pedra localizados na área arborizada em frente da Escola Monteiro Lobato, garantindo a estabilidade das estruturas. Justificativa: a presente indicação justifica-se pelo alto risco de acidentes, uma vez que as mesas e bancos de pedra encontram-se soltos em um terreno de terra, por serem equipamentos pesados e estarem em área de grande circulação de alunos. A falta de fixação adequada pode causar quedas e ferimentos graves. A medida visa garantir a segurança das crianças e evitar danos à integridade física da comunidade escolar que utiliza o espaço. Desta forma, resta plenamente justificada a presente indicação. Plenário vereador Antônio Ovidio de Souza, 10 de março de 2026, Rogério Rocha de Araújo, vereador autor, e subscrito por todos os vereadores. Requerimento de número 002/2026, autor Rogério Rocha de Araújo. Requeiro a mesa e ouvido do outro plenário desta augusta Casa de Leis, na forma regimental, seja expedido ofício ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, por meio do setor competente, apresente o cronograma oficial com a previsão de prazo para o início das obras de reforma do Centro de Eventos Municipal, o qual se encontra interditado e sem utilização. Justificativa: a presente indicação justifica-se pela necessidade de transparência e urgência na recuperação desses importantes patrimônio público, o qual é de interesse de grande parte da nossa população. O centro de eventos encontra-se interditado há muito tempo, o que impede a realização de atividades culturais, sociais e festivas em nossa cidade. A ausência de um prazo definido para o início das obras gera incertezas na população e no abandono do local acelera a deterioração da estrutura. É fundamental que o nosso município estabeleça uma data para o início dos reparos, visando devolver à comunidade um espaço seguro e adequado para o lazer e o fomento da economia local. Diante dos fatos, tenho, pois, que resta plenamente justificado o nosso pleito. Câmara Municipal de Sinovalina, 11 de março de 2026, Rogério Rocha de Araújo, vereador, autor. Requerimento número 002/2026, autor Rogério Rocha de Araújo. Requerimento entra em única discussão. Requerimento onde eu sou o autor, eu tenho que defendê-lo, né? Como todos nós sabemos, o nosso centro de eventos, ele foi interditado, porque está trazendo risco, estava trazendo risco para a nossa população. Tendo em vista que algumas partes do teto estavam caindo. Então, para que não ocorresse acidentes, foi necessária a interdição dele por completo. Então, atendendo a uma solicitação e também como munícipe, a gente, claro que temos diálogo com o executivo, sempre que necessário, mas a gente precisa também, às vezes, fazer aqui algumas solicitações via requerimento, até mesmo para trazer essa resposta para o nosso munícipe, para a nossa população, de um período, de um prazo, de um tempo, que é o que está sendo solicitado aqui. Gostaria de deixar claro isso aos nobres edis, um período, uma previsão de quando vai ser
se tem essa previsão já de mexer nesse centro de eventos, data. A gente sabe da importância que é esse centro de eventos para o nosso município. Temos vários outros lugares aqui que são propícios para a realização de festas, a gente sabe disso. Mas, além disso, lá é um local que atendia alguns projetos, claro que foram remanejados para outros setores do município, outros prédios públicos, mas a importância desse centro de eventos estar funcionando, justamente por isso, para ter mais essa opção de atendimento nos projetos e também para a realização de eventos, festas, aniversários, confraternizações, que é uma tradição de muitos anos ali. Me lembro quando criança, participei de carnavais lá, então ali tem uma história naquele centro de eventos. Sei que a reforma ela vai ser feita por completa, até nessa necessidade da ampliação, da modernização, equipamentos, e deixar aquele centro de evento ainda melhor, mais acessível à nossa população. Então, por isso, essa necessidade desse requerimento para nós podermos dar essa resposta para a nossa população. E espero que, quanto antes, até ainda não ter a data, quanto antes, nós pudermos fazer a licitação, mexermos naquele centro de eventos, vai ser importante esse retorno rápido para a nossa população. Então, quero aqui agradecer aos nobres edis aí que, se puderem me acompanhar nesse requerimento. Requerimento número 002/2026, de autor Rogério Rocha de Araújo, de única discussão, o mesmo passa para a única votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Só para reforçar ainda mais, já teve indicação aqui da vereadora Edileuza Neves da Silva Santos, pedindo essa reforma. Nós tivemos também outras indicações de outros vereadores, e a gente precisa assim, agir o quanto antes, para também deixar aquele local apropriado para o uso da nossa população. Requerimento número 002/2026, de autoria do vereador Rogério Rocha de Araújo, aprovado em única discussão e única votação. Ordem do dia, artigo 166 do Regimento Interno. Não havendo mais matéria, encontra-se aberta a palavra livre. Com a palavra, o vereador Roger das Cabeças Brancas. Boa noite, senhor presidente, aos demais nobres vereadores, o público aqui presente e aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Hoje eu gostaria de iniciar minha fala agradecendo ao deputado federal Ribamar Silva pela indicação da emenda de R$150 mil à nossa saúde, né? Valor que é muito bem-vindo e tenho certeza que, bem empregado pela gestão, fará grande diferença. Esse valor a gente sabe que ele vai poder ser utilizado tanto nas reformas que a gente tanto precisa nesse posto de saúde, como também na aquisição de equipamentos e veículos também. Então, é de fato muito importante e relevante. É importante também salientar que o deputado não é um deputado da nossa região, mas através desse gesto ele já demonstra o comprometimento com o nosso município. Então fica aqui mais uma vez meu agradecimento ao deputado federal Ribamar Silva, em meu nome e em nome de toda a nossa população. Queria também falar um pouco sobre uma indicação passada, que na realidade já está meiando aí, vamos dizer, um ano, que é muito importante, que sempre a gente é cobrado por esse fator, que é a questão da iluminação da Praça do Manacá. A praça continua nas escuras, é um problema sério, o uso de drogas e todos aqueles problemas que todos nós já conhecemos. Então a gente sabe que o prefeito tem uma obra importante de revitalização para aquele espaço, a gente está muito ansioso por isso, porém mais uma vez eu venho aqui clamar ao prefeito em nome daquela população daquele bairro,
que a gente consiga, pelo menos, tornar aquele ambiente novamente iluminado, para trazer segurança, para que as pessoas possam voltar a utilizar aquele espaço durante a noite. Então, isso é muito importante. Então, eu venho aqui pedir, clamar pela sensibilidade do prefeito Paco, que dê uma atenção nessa situação. A gente sabe que nós estamos com várias obras no município, isso traz para a gente satisfação, porém, a questão da iluminação, eu acredito que de fato é urgente. Então, a gente, mais uma vez, vem aqui fazer esse clamor ao nosso prefeito Paco. Então, são essas as minhas palavras, senhor presidente. Obrigado, vereador Roger das Cabeças Brancas. Seguindo na palavra livre, com a palavra a vereadora Edileuza Neves da Silva Santos. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa, pessoal que nos assiste pelas redes sociais e o público presente. Eu gostaria aqui de falar sobre essa indicação de hoje, em relação aos servidores públicos. Sei que o nosso prefeito Paco, ele já vem, tendo um carinho muito especial de toda essa administração dele, ele nunca deixou de ver o lado, do pessoal, dos servidores públicos, de todos, em relação a salário digno, ticket, também, que a gente sabe, o ticket de alimentação, mas essa minha indicação aqui é sobre a reestruturação, Então, eu vou ler aqui esse texto, esse discurso. Minhas amigas e meus amigos cidadãos da nossa cidade, da nossa querida cidade, especialmente a vocês, servidores públicos municipais. Hoje venho falar sobre o futuro. Todos sabemos que o coração do nosso município não bate nas paredes dos edifícios públicos, mas no trabalho de quem atende no posto de saúde, de quem cuida das nossas escolas, de quem trabalha para manter nosso serviço funcionando. Por isso, apresentamos hoje, após reconhecermos a necessidade de uma indicação crucial, sendo esta a revisão e o aprimoramento do nosso Estatuto dos Servidores. Por que isso é urgente? Porque hoje temos um sistema desatualizado que não valoriza quem dedica a vida à nossa cidade. Atualmente, a carreira do servidor público se encerra na letra H da tabela de vencimentos. Chega um momento em que o profissional, mesmo com décadas de experiências e curso de especialização, não tem mais para onde crescer. Ele estagna. O salário para no tempo, enquanto a inflação do nosso país não para de subir. O servidor público, quando desmotivado e sem perspectiva de futuro, é um talento desperdiçado. E, nesse sentido, nossa proposta é clara: que se avalie superar o limite da letra H. Sugerimos que a tabela de progressão continue. O servidor precisa ter horizonte e saber que sua dedicação poderá ser recompensada até o último dia de sua vida ativa no serviço público. E não apenas isto, que se estabeleça critérios objetivos, claros, transparentes, não apenas a promoção deve ocorrer por tempo de serviço, mas também pelo mérito real, como cursos de aperfeiçoamento, esforço comprovado em prol do nosso município. Se o servidor se preparou e estudou para servir melhor a população, nosso município, conforme sua disponibilização financeira, pode reconhecer isso. Valorizar o servidor público não é gasto, é investimento na eficiência, no rendimento. Quando garantimos uma carreira justa e progressiva, estamos garantindo não apenas que o médico e o professor progridam, mas que o mecânico, o auxiliar, o atendente, a cozinheira, o administrativo tenham perspectiva de futuro, atendendo você, cidadão, com muito mais dignidade e sendo reconhecidos por isso.
Vamos modernizar nossa estrutura, valorizar quem trabalha e fazer nossa cidade avançar, com justiça para todos. E saibam que esta Casa de Leis trabalha com sabedoria e está com vocês nessa reivindicação. Muito obrigado. Quero agradecer também ao prefeito mais uma vez, né? Porque a gente sabe que o Paco, ele sempre se dedicou ao funcionário, à nossa cidade. A gente sabe como que está ficando bonita a cidade de Sandovalina. Quero agradecer imensamente. Boa noite. Obrigado, vereadora Edileuza Neves da Silva Santos. Continuando na palavra livre, com a palavra o vereador Walter Pinheiro Bispo. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente e o que nos assiste pelas redes sociais. Quero, primeiramente, agradecer ao prefeito Paco por ter resolvido o problema na estrada que liga Sandovalina à usina Taquaruçu, ou seja, a vicinal José Dorival Sanfélix. Existiam buracos ali próximo à fazenda São Domingos, onde causou vários transtornos às pessoas que transitavam por ali. Problemas nos carros, etc. E inclusive acidentes. Isso foi sanado, né? E quero aproveitar, primeiramente, e dizer o seguinte, sobre a nossa união dos vereadores. O ano passado, eu fiz a indicação sobre o número 086, solicitando o reparo nessa estrada, nesses buracos. Quando foi agora o mês de fevereiro, nós se unimos e fizemos uma indicação assinada pelos vereadores, solicitando, ratificando o mesmo pedido, a qual foi resolvida, foi sanada. Isso demonstra o quê? Que a nossa união é muito importante. O nosso trabalho é a união porque o nosso objetivo é um só, em prol do melhor para a nossa população. Então nós temos capacidade, nós somos a gestão 2025-2028, estamos demonstrando o nosso trabalho, cada um de uma forma, porém sempre unidos, sempre lutando. Ninguém traz aqui uma indicação que não seja para o bem da nossa população. Isso é visível a todos nós. Então, eu sempre digo, a nossa união é primordial. Outro exemplo, fizemos indicações separadas, todos os vereadores fizeram, sobre a rede asfáltica urbana da nossa cidade. Esperamos um resultado, porém, decidimos fazer uma assinada pelos nobres vereadores, o que nós estamos sendo atendidos. Várias ruas, várias bifurcações já têm sido resolvidas. Isso demonstra a nossa união. Então eu quero dizer o seguinte, parabenizar todos vocês, todos nós, pelo nosso trabalho, pela nossa dignidade. E vamos continuar trabalhando sempre em prol disso. Agora, fizemos uma nova indicação, unindo todos os vereadores, sobre o problema lá na Vila Nova. Aquele buraco existente que nos traz muitas reclamações. A população da Vila Nova nos procuram, falam que são abandonados, que ninguém presta atenção nos problemas deles, mas agora nós estamos lutando unidos.
fizemos uma indicação unidos e creiamos que será atendida. Então vamos, gente, continuar lutando unido, porque é o melhor que temos a fazer para a nossa população. Essas são as minhas palavras. Obrigado, vereador Walter Pinheiro Bispo, nosso vice-presidente. Bom, ninguém mais na palavra livre. Então eu vou aqui concluir com alguns pontos dessa sessão de hoje. Sobre as indicações, é isso mesmo que o nobre vereador Walter comentou, essa união dessa Casa de Leis, quem ganha é a população, pedidos aqui sendo atendidos, outros ainda não, mas na medida do possível serão atendidos, eu tenho certeza disso, porque não é só pedido nosso, é pedido da população, é pedido dos munícipes. Algumas coisas a gente consegue, nós, vereadores, ainda atuarmos e termos uma resposta um pouco mais rápida. Mas para efeito de informação, com relação a uma pergunta que a gente recebeu aqui, enquanto o vereador e vice-presidente Walter discursava, eu tive aqui um segundo de conversa com o vereador Beto, da Saúde, e que é o responsável direto também, que está lá todos os dias, no posto de saúde do assentamento Bom Pastor, e até pedi autorização dele para poder falar, e ele me autorizou, que semana passada nós tivemos na prefeitura, ele estava também presente, e conversamos com a equipe de engenharia do município, na pessoa do Igor. Quero agradecer ao Igor aí, por sempre estar gentilmente nos atendendo. A gente não marca, a gente chega lá, ele está lá, ele já nos atende. Igor, engenheiro, muito obrigado, sempre em prontidão em nos atender. E ele nos informou que o projeto não é só reforma, é o projeto e ampliação lá do Centro de Saúde do assentamento Bom Pastor, devido à grande demanda do aumento de atendimentos. Então vai ser, além de reformado, ampliado, porque lá as salas, elas são incompatíveis com o tamanho de uma sala para atender. Ela não tem um tamanho adequado. Atendeu até hoje? Atendeu porque a demanda não era tão grande, mas hoje a demanda está grande, a gente não tem uma sala de espera compatível com a demanda. Então, às vezes, as pessoas têm que ficar lá fora, sentada, claro, na cobertura, mas no tempo frio, a gente sabe que esse pessoal vai ter que se acomodar dentro do centro de saúde. Então, está sendo feito um projeto com responsabilidade também, com coerência, um orçamento com responsabilidade, com coerência. Então, só para informação, ele está nessa fase da elaboração do orçamento, para posteriormente ele ser encaminhado para a licitação, para abrir o processo e iniciar essa reforma. Me comprometo em voltar a falar com o engenheiro, quando tiver passado essa fase, para que possamos dar um norte com relação ao prazo, né, Beto? De quando, de fato, vai começar a mexer. O senhor me concede uma parte? Concedo, sim. Sobre essa situação da sala do médico, tive uma conversa agora à tarde com a secretária, e assim que terminar a reforma da sala de telefone, vai dar início à reforma da sala do médico. Ótima informação, pelo menos ele já vai continuar o atendimento, né? Sim. Independente da reforma depois, posteriormente já vai trazer mais condição para atender lá quem procura
o posto de saúde do assentamento Bom Pastor. Então, é a preocupação da administração municipal, da Secretaria de Saúde, também todo mundo engajado com o pessoal da construção civil do município, para que a gente possa dar condições de atendimento o quanto antes, tá bom? Falar aqui em especial eu peguei esse gancho já para não esquecer de responder aqui a uma pergunta. Sobre a indicação da vereadora Edileuza, aí eu subscrevi, eu falei um pouco sobre isso na última sessão, e aqui a gente, com coerência também, a gente está aqui para, juntos, essa Casa de Leis, todos nós vereadores, com o jurídico da Prefeitura, com o RH, Departamento Pessoal, com o prefeito, com o contador, para nós começarmos a analisar essas tabelas de referência, essas letras, na questão de atualização, na questão do que for possível fazer. A gente aqui não vai criar um mundo de fantasias que vai sair da H e pular para A, ou vice-versa, que é impossível. A gente tem que ter responsabilidade também no que fala e no que faz, mas o compromisso de cobrar e lutar por melhora no salário, principalmente de quem está no chão de fábrica, quem está no pé da pirâmide, é uma preocupação de todos nós. Todos nós somos cobrados aqui pelos pedreiros, pelos serventes, pelos pintores, pelos motoristas, pelos alguns profissionais da saúde também, os ajudantes gerais. Tudo bem, foram concursados com esse salário, todos sabiam, mas a gente tem que criar alternativas, que tem muitos deles que estão abaixo do salário mínimo, tem que ficar complementando o salário, porque quinquênio, gratificação, hora extra, não vai acompanhar esse servidor na sua aposentadoria. Então a gente precisa pensar, enquanto esses servidores estão lá se dedicando a 20, já 30 anos para a prefeitura, e estagnados na letra H, com um salário que, infelizmente, está travado, coisa de outros tempos para trás, são coisas antigas. Eu sei que precisa de um estudo, precisa de uma análise, mas eu faço um apelo para que possamos fazer isso com prioridade, com responsabilidade, para que a gente possa melhorar o salário do servidor. Todos nós somos cobrados aqui por todos os profissionais, né? Todos os servidores da prefeitura, independente do setor. A gente precisa começar a olhar isso. Eu sei que o prefeito Paco valoriza muito o servidor. Isso é prova pelo ticket, R$ 1.050, pelo o piso do professor do magistério, o aumento que ele dá acima da inflação, todo ano, anualmente. Então, a gente precisa agora começar a olhar para aquele também que está lá embaixo. É quem faz a estrutura da pirâmide, é quem é o alicerce, é quem aguenta também o rojão. Não estou desmerecendo quem ganha, quem está em cima, quem está no topo da pirâmide, de forma nenhuma. Cada um com seus méritos. Mas a gente precisa olhar essas pessoas que estão lá embaixo para começar a trazer um pouco mais de ganho real de salário para eles. Porque muitos deles, quando tem um aumento do inflacionário, acabam não impactando no aumento real, justamente pelas diferenças salariais que eles recebem. Então, vamos começar a olhar principalmente essas pessoas. Tenho certeza que o compromisso que o Paco tem com o servidor público, logo, logo ele vai estar colocando isso em prática e vai ter todo o nosso apoio, pode ter certeza disso. Se precisar de projeto de lei, a gente está aqui para acompanhar, está aqui para aprovar e trabalhar pela administração e pelo povo de Sandovalina, que é o nosso objetivo. Eu quero aqui agradecer, na indicação que a gente já tinha feito aqui da escola, dentre elas a roçagem, o secretário de Agricultura, Eduardo, e também o Toninho, e agradecer também o Daniel Pepilda, que teve lá final de semana roçando, passou lá o domingão trabalhando. Então, obrigado aí, Eduardo, obrigado, Toninho, que também ali está sempre envolvido, obrigado, Pepilda, que foi lá com a sua mão de obra, agradeço muito por isso, e
é isso, a gente tem o diálogo, como eu estava dizendo antes. Aconteceu uma fatalidade ali, o serviço da Electro deu um curto nos cabos da rede principal da cidade, queimou várias luzes ali pelas proximidades da casa do professor Paulo, da casa paroquial, naquela região, e ficou às escuras. Então, eu quero aqui agradecer ao Vitor, da Eletrônica Power, que com a sua estrutura, a gente sabe que ele não tem caminhão guincho, não tem muque, mas com a sua dedicação e seu empenho, foi lá e fez essas manutenções. Eu acompanhei ele também em outras manutenções essa semana. E parabéns, Vitor, pela sua dedicação em contribuir com a população. Outras situações aqui que sempre é pedida por outros vereadores é atendido. Então, eu agradeço imensamente você por essa parceria com a gestão municipal, com essa Casa de Leis e com a população. Obrigado, Vitor. Falar aqui, infelizmente, né, isso é uma notícia ruim, fomos desclassificados do campeonato de futebol lá de Estrela do Norte. Na semifinal, perdemos para Tarabá nos pênaltis, mas eu quero aqui parabenizar o time de Sandovalina por ter chegado até essa semifinal. O Paco, que era o prefeito Paco, na ocasião era o técnico, junto com o Natanailson, uma comissão técnica. Parabéns a todos vocês. Só que, principalmente, eu que estive lá, todos os jogos com a minha família, com meus filhos e com a minha esposa, pude ver a força, a garra da torcida do time de Sandovalina. Parabéns à torcida de Sandovalina por estar lá sempre lutando, empurrando o time, gritando. A gente viu lá a união dessa torcida maravilhosa e parabenizar todos vocês por a gente estar lá lutando e acreditando até o último minuto. Então, muito obrigado aí à população, à torcida que, mesmo de longe, torceu para o time de Sandovalina. Não foi dessa vez que a gente conseguiu trazer o título, mas a gente não desiste, vamos continuar lutando. Quero aqui também agradecer aí na pessoa do Leandro Mendes e do prefeito Paco. Vamos ter uma confraternização da torcida sábado. Muito obrigado aí. Acho que isso mostra o valor que vocês dão nas pessoas que estão lá se dedicando e torcendo pelo nosso time. Muito obrigado aí vocês, parabéns por essa iniciativa. E essa semana também, esqueci de comentar no início, foi aniversário da nossa colaboradora Williana, parabéns para você. Foi sábado, Deus te abençoe, te proteja, te ilumine. Temos também esse mês, parabéns, aniversário de 2 nobres edis. Acredito que o seu esse mês também, né, dona Dina? E do vereador Beto da Saúde, é esse mês. Eu quero parabenizar vocês, porque a próxima sessão já vai ter passado o dia do aniversário de vocês. Então, que Deus abençoe vocês grandemente, com muita saúde. E se vocês quiserem pagar um churrasco, nós estamos dispostos a participar com a boca e com a barriga. Brincadeiras à parte, mas parabéns. Que dia que é o seu, Dina, mesmo? Dia 28 de março é o da Dina e o do Beto? Domingo, dia? Dia 22 de março é o do Beto. O Beto está antes, né? Que bom, 30 aninhos não se faz todos os dias, né, Beto? 2 churrascos. Então, parabéns aos aniversariantes. Desejo também às pessoas aí que fizeram aniversário. Parabéns a todos vocês, tá? Muito obrigado nessa sessão maravilhosa, produtiva, onde pudemos aqui participar, contribuindo com os anseios da população. Eu gostaria aqui, antes de concluir a nossa sessão, uma comunicação aqui para toda a população e também para os nobres edis. Comunicado. Senhoras e senhores munícipes de Sandovalina, antes de encerrarmos os trabalhos desta sessão, informo aos demais edis desta Casa de Leis, bem como toda a população do nosso município, que nos acompanha pelas redes sociais e presencialmente, que já está ativa e à disposição de todos os cidadãos a ouvidoria legislativa dessa Casa de Leis já está ativa.
Então, nós criamos, aprovamos e já colocamos no ar a ouvidoria desta Casa de Leis, para atender todos vocês, cidadãos. Trata-se de um importante canal de comunicação entre a Câmara e a comunidade. Então, por meio do qual qualquer pessoa pode registrar manifestação relacionada às atividades institucionais e ao funcionamento do Poder Legislativo Municipal. Então, é uma ouvidoria exclusiva da Câmara Municipal, para nos aproximarmos ainda mais dos cidadãos, das cidadãs sandovalinenses, para atender também os seus clamores. A gente aceita crítica, elogios, sugestões, estamos abertos aqui sempre para contribuir com todos vocês. Então, convido a todos para que acompanhem nossas mídias oficiais e que acompanhem também as orientações relacionadas à ouvidoria desta edilidade e outras informações importantes sobre as atividades desta Casa de Leis. A participação da população fortalece a transparência, o diálogo e o trabalho do Legislativo em favor do nosso município e do nosso povo. Então, convido todos vocês a nos acompanhar. Temos também agora um canal, além das nossas redes sociais do Facebook, nós já temos um canal no YouTube, onde todas as sessões a gente coloca lá. Então, vamos participar, vamos contribuir, vamos trocar experiências, ideias, que é importante para o crescimento de todos nós. E a união, sempre digo, a união, ela sempre prevalecerá, com toda certeza. Agradeço aos funcionários da casa que trabalharam na preparação e durante esta sessão. Agradeço ao público que se fez presente aqui para acompanhar a sessão. E agradeço também às pessoas que nos assistiram pelas redes sociais. Agradeço também a LS Tecnologia pela transmissão. Sob a proteção de Deus e seguindo as normas regimentais, em nome do povo, declaro encerrada a presente sessão ordinária deste 16 de março de 2026. Uma boa noite a todos, uma abençoada semana, fiquem todos com Deus. Muito obrigado.